Down Chattahoochee, how much of money could a man see? A long time swindler along the walls, not about little is a little about. É isso aí, galera. É a banda Texas Flood, começando com a gente aqui a nossa segunda parte do programa. E hoje com os assuntos assim variados. O Kaique, todo mundo viu na Jabuticabeira, já conversamos um pouquinho com ele sobre fazenda, sobre tudo, né? Agora está um senhor sério que está namorando. Com certeza. Né, senhor sério. Mas não deixa de ser um gato, né? Eu falei que era um gato. Obrigado, imagina. Aí eu estou aqui com a Ângela. Ângela Gomes é uma empresária incrível, dona da A Maria Design, lá em Poá, né? Isso. Aliás, essas cadeiras que nós estamos confortavelmente sentados, essas cadeiras são dela também. Obrigada pela sua presença. Ela está lançando um livro aqui, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que é Mulheres de Impacto. Inclusive, ela está aqui, né? Olha ela aqui, ó. São mulheres empreendedoras. Tem muita coisa boa nesse livro, né, Ângela? Sim. Obrigada pela sua presença. Aí eu estou aqui com Marcos Lisboa, que tem um assunto super interessante hoje. Ele vai falar sobre a moeda eletrônica. Eu, sinceramente, eu ainda não tinha ouvido falar. Mas parece que o mundo não está aceitando mais as cédulas, né? E ele, então, está criando essa moeda eletrônica que nós vamos falar já já. E estou com o Zarvos. Zarvos é um amigo antigo, ele é artista plástico, ele é escritor. A especialização dele é em escultura, participa de projetos social. Enfim, posso falar o resto? Porque tem mais coisa para falar. Pode. Ele é, além de espírita, ele escreveu o primeiro calendário maia aqui no Brasil, fala sobre profecias e criou os bonequinhos do Teleton, que é a Ebinha, o Tonzinho, a Zinho. Isso. Foi tudo você. Foi. Né? É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. É um prazer. Vamos falar um pouquinho sobre a moeda, Marcos? Vamos. Como é que é isso? O mundo não está aceitando mais a cédula? Sim, o mundo está passando por grandes transformações, né? Nós participamos de algumas na nossa geração, nós vimos aí a transformação da área de telefonia com a telefonia celular, que houve uma transformação da forma de falar, que era a telefonia fixa, né? Depois tivemos a internet, que foi uma outra grande transformação, mudou a nossa maneira de se comunicar, marketing, publicidade e até mesmo o sistema de telefonia através da própria internet. E agora estamos vivenciando uma terceira grande transformação, que são as finanças digitais. Então, de fato, hoje existe um movimento, nós chamamos de movimento disruptivo, de pessoas da área de tecnologia, que é o meu caso, que nós não aceitamos mais ficarmos reféns, dependentes de um sistema financeiro altamente centralizado, concentrador, caro, inseguro e obsoleto. Então, o mundo, isso não é uma coisa que nasceu agora, nós estamos completando 10 anos, que isso já é uma realidade. Então, quando a gente fala de dinheiro do futuro, já podemos falar que, na verdade, é presente, porque isso já está hoje em diversos países. Eu conheço hoje pelo menos 8 países. Como está a aceitação? Veja bem, a aceitação vem na mesma velocidade que a cultura. O que nós estamos tratando de fazer agora é informar. Há uma grande desinformação, por isso que a imprensa tem um papel fundamental, porque as pessoas acabam entrando em projetos não muito seguros, projetos até falsos em relação a esse setor, por falta de conhecimento, por não saber o que é um criptoativo, não saber o que é uma criptomoeda, e isso confundir com sistemas piramidais, com sistemas de captação indevida de recursos, promessas de ganhos fáceis. E não é isso. O que nós estamos, na verdade, construindo é um novo modelo, um novo sistema monetário. As criptomoedas vai mudar a maneira de você se relacionar com o dinheiro. Não vai mais existir daqui a poucos anos, talvez 3 anos, talvez 4, não vai existir mais cédula de papel. Já está antigo agora, imagina tudo daqui 4. eletrônico, tudo vai ser virtual. Só que para ser virtual tem que ser seguro. E nós tínhamos um problema desde a época de Jesus Cristo. Nunca se conseguiu desenvolver uma tecnologia que fosse capaz de se criar um dinheiro digital, mas que ele fosse seguro ao ponto de a mesma moeda não poder ser gasta 2 vezes. E a única tecnologia desenvolvida pelo ser humano, em toda a história da humanidade, capaz de assegurar isso, foi a blockchain, que eu quero falar um pouco depois sobre isso. Isso é a grande transformação, não é o Bitcoin, não é o que todo mundo hoje fala, não. A grande transformação é o que está por trás do Bitcoin, que é essa tecnologia
que de fato dá segurança, dá descentralização, transparência, né, e faz com que qualquer pessoa possa relacionar e fazer negócios pessoa a pessoa, sem precisar de banco, de corretor, de intermediário, de nada. Agora, o mercado tradicional de ações vai ser diretamente afetado por essa nova tecnologia que promete simplificar as operações? Já está. Hoje nós sabemos diversos investidores e fundos que estão migrando seu portfólio de ações para criptoativos. Por quê? Porque é uma mudança, né, é uma mudança praticamente irreversível. O mercado de ações, né, como o mercado financeiro, também passa por processos, né, de plataformas antigas, plataformas que realmente não te dão possibilidade de você massificar o acesso. Hoje eu pergunto para vocês aqui, quantas pessoas comuns já tiveram oportunidade de investir no mercado de capitais? Ninguém. Isso é um processo muito restrito a um grupo muito seletivo de pessoas que têm acesso ao mercado de capitais. O mercado de criptoativos vai acabar com isso. Qualquer pessoa, por mais simples, humilde, ela pode fazer investimentos, né, em criptoativos. Isso, claro, depois de ter cultura, informação, que é fundamental, para as pessoas saberem que investir não é um jogo. Você tem que conhecer um pouquinho, você tem que saber, é uma tomada de decisão, é como investir em ações. Você não investe em ações de qualquer empresa. Você não vai investir em ativos de qualquer projeto. Você tem que conhecer o projeto, quem está por trás, o know-how, a experiência, o grupo empresarial, né, e a estrutura que tem por trás desse criptoativo. Entendi. Agora, acredita-se que até 2020, 20 bilhões de dispositivos estarão conectados à rede. É isso? É isso mesmo. E essa tecnologia vai ser uma ferramenta imprescindível para isso acontecer. A blockchain, ela vai conectar empresas, vai conectar governos, vai conectar instituições e vai empoderar as pessoas. O grande fator, né, de transformação disso é o empoderamento. Porque quando você tem a condição de negociar pessoa a pessoa, pessoa a empresa, empresa a pessoa, sem ter toda essa cadeia intermediária, você dá um salto, você passa a ter autonomia. E a autonomia gera autossuficiência e você já corta uma série de cadeias, né, de intermediações que oneram o sistema financeiro, oneram o sistema bancário, oneram o sistema de capitais. Então, o que isso vai mudar é a forma de você se relacionar com o capital, de se relacionar com o ativo, se relacionar com o mercado financeiro. Entendi. Ele está lançando um livro aqui que é Criptomoedas, o Dinheiro do Futuro. Quem quiser informações é só adquirir esse livro aqui. Tem muita coisa interessante, tem muita coisa boa. Eu acabei de ganhar, dei uma folhada, já curti. Então tem muita coisa boa. Tá dando aí, Pastana? Tá? Então tá bom. Deixa eu conversar um pouquinho aqui agora com os Zavos. Zavos, tem muita coisa interessante também para falar. Zavos, vamos ver assim. Como que você teve contato com o calendário maia? Foi, Lucimar, parece televisão, que a gente esbarra com as pessoas nos corredores do SBT, da Rede Brasil e da Rede Globo, enfim, nas emissoras que você esbarra com as pessoas. Eu sou artista plástico, sou escultor, 80 e pouco, eu tinha amigas mais velhas, artistas plásticos mais avançados, que a gente andava com Wesley Duquili, Valdir Granato, etc., o José Roberto Aguilar, o Antônio Petkov, e eu tenho uma amiga, a Evelipse Piorga, e um dia ela falou, vem na minha casa, ela morava na Vila Madalena. Eu recebi umas coisas de fax aqui de Los Angeles, vem ver que interessante. Ela começou a receber o calendário maia. Eu comecei... E o que é, aproveita e me fala, o que é um calendário maia? O calendário maia, falando abertamente, que acho que hoje a gente pode falar a verdade, não precisa ficar falando as coisas de maneira... Esconder da NASA? Velada. O calendário maia é um conjunto de conhecimentos de povos evoluídos que vêm de outros sistemas solares e que trouxeram para a Terra, claro que devem receber ordem, porque todos os planetas têm seus mestres, né? Aqui, nosso mestre é Jesus Cristo. E esse povo trouxe de alguma maneira isso para orientar a Terra, realinhar a Terra, o sistema solar. Ela parou com o calendário e eu não sei nem explicar naquele tempo o que me levou. Hoje eu consigo entender que é através do cristianismo e do espiritismo kardecista que eu fui levado a continuar aquilo, Lucimar. Falando em espiritismo kardecista, qual é a relação do espiritismo kardecista com os maias? Isso é interessante. Em 2003 eu me tornei espírita kardecista, porque você me conheceu
Nos anos 90 eu era ateu, quando a gente trabalhava nos programas lá do SBT, Teleton e tal. Não acreditava em nada. Eu não acreditava em nada, eu sou de uma família de evangélicos, minha família é uma família muito séria, da Congregação Cristã do Brasil, pessoas muito humanas, que ajudam o próximo, meus avós, assim, minha família é altruísta, você, muitas pessoas do SBT que a gente conhece em comum, na Rede Brasil também, e eu não acreditava em nada, mas eu tinha essa bondade cristã em mim. E eu me tornei espírita, me tornei cristão em primeiro lugar e espírita, porque quando chegou de 99, 2000, 2002, acho que as vibrações da Terra estavam me deixando desequilibrado e as pessoas me levaram nos lugares para começar a me tratar, para começar a melhorar. E eu percebi que o calendário havia uma sintonia com os livros de Allan Kardec e com o calendário. E eu comecei a tentar fazer um exercício de sincronizar essas coisas. Eu ia falando com espíritas que estão com 80 anos de idade, com grande experiência, e ninguém tinha feito isso. Eu falei, eu vou me propor a tentar ver se isso é possível. E eu percebi que o calendário maia se encontra com a Gênese de Allan Kardec. Então, é uma informação muito séria para a humanidade. Entendi. Agora, o que aconteceu com os 2 milhões de maias? Então, isso é interessante, Lucimara, porque isso é o maior enigma da arqueologia humana. Ninguém ainda fala Ninguém nada sabe sobre explicar isso. como de um dia do ano de 755 depois de Cristo, eram 2 milhões de maia lá na península de Yucatán, e no dia seguinte sumiu. Não existe corpo deles no fundo do mar, já se pesquisou tudo. Os corpos sumiram. Então, o que aconteceu? O que você acha? Eles foram abduzidos? Eu acredito profundamente que eles entraram em algum processo... Algum portal, será? De um conhecimento que eles provocaram um portal, através de cristais, de palavras, e eles foram embora da Terra. Cumpriram, podemos dizer que cumpriram o que eles tinham que fazer naquela época, porque agora eles estão de volta aqui. Agora, a NASA sabe das Então, profecias dos maias, sabe ou não? Então, isso é muito interessante. Ou se faz de tonto? A NASA sabe, primeiro começou a desdenhar das profecias deles, as 7 profecias, né? A gente não vai nem citar, porque cada uma tem toda uma riqueza de detalhe, a gente poderia só fazer um checklist, um briefing do que são cada uma delas, mas a NASA primeiro desdenhava. Depois, quando as profecias começaram a acontecer, principalmente a de 1999, que através de um eclipse o sistema solar ia se alinhar em cruz e converger essa energia do sistema solar para que a Terra mudasse de vibração, a NASA verificou que ocorreu esse fato. Aí a NASA parou para pensar assim, os grandes cientistas da NASA, um deles o Greg Braden, que eu me correspondo, eles pararam para pensar, espera um pouquinho, são profecias de 25.625 anos atrás, e eles sabem que no dia 11 de agosto isso iria acontecer, e aconteceu, isso não é da Terra. A NASA, então, passa a utilizar o calendário, passa a utilizar as profecias deles, porém a NASA fala para nós que é bobagem, que é fantasia, esse tipo de coisa. Agora, todo mundo pode ficar à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem, tá? Bem à vontade. Você também, viu, Kaique? Eu tô só absorvendo aqui. Agora, sabe, como você é médium, né? Sou. Como que se manifesta e como se manifestou a primeira vez essa mediunidade em você? Eu gostaria de dar um conselho para todas as pessoas que estão assistindo, porque você é uma pessoa de um espírito evoluído, você é uma pessoa de um espírito velho, você é uma pessoa sábia, Lucimara. A gente te conheço quando eu era um moleque que andava no SBT. Para com essas coisas que você me compromete. Não, assim, você já está de cabelinho branco, fica dizendo que me conhece, que moleque. Lá, né? Mas você é muito jovial, né? Você é muito jovial. Todas as pessoas, devido às mudanças que a Terra está ocorrendo, todas as pessoas vão se tornar médium. E a mediunidade, ela não vai contra as pessoas, mas a mediunidade é uma coisa que as pessoas, por exemplo, todo mundo vai ter clarividência, todo mundo vai ter clareaudiência, todo mundo vai ver a aura das pessoas. E quando a aura for escura, não adianta um pastor ou um líder espiritual se dizer do bem se a aura dele não for branca e de luz. Porque o cara vai falar, peraí, ele está falando bem, mas a aura dele é escura e tem umas manchas lá. Por outro lado, um outro que vai estar falando bem, fala, nossa, mas que luz incrível e intensa que tem a aura. Por exemplo, a tua aura agora ela está expandindo, a cor dela é branca e está expandindo, está feliz. Então,
a mediunidade, ela se manifestou em mim de maneira desorganizada. Eu passei uma boa parte da minha vida sem entender um monte de fenômenos que ocorriam comigo, um monte de fenomenologia paranormal. E quando eu me torno cristão 2003 para 2004 e começo a fazer tratamentos, com muita humildade, eu tive grandes pessoas espíritas que deram a mão, me ajudaram muito, eu consegui ir equilibrando essa mediunidade. Não é fácil, tem muita mediunidade. Eu, particularmente, eu não consigo ver a aura, mas eu consigo sentir. Você consegue sentir, Kaique? Sim, acho que a gente sente, né? Quando Você a pessoa do o bem, peso quando da bate, pessoa, né? Sim, sim. A luz que ela, Com certeza, ela né? reflete, né? Que nem os meninos ali. Os meninos estão tudo em paz ali. Ó. Não, mas quem Tá tudo na trabalha... boa, tudo no E zen. quem trabalha com música é a vibração, a manifestação artística mais alta que tem é a música. Ela vai lá em delta. Então é interessante assim, a ciência explica, a física quântica, que as mulheres, a glândula pineal das mulheres é do tamanho de um feijão branco. E a glândula pineal do homem é do tamanho de uma ervilha, é menor. Nós temos uma intuição e vocês têm uma intuição muito maior que a nossa. Porque pode até não ter aura. A mulher já tem a A intuição mulher já maior, tem isso, né? porque a mulher é preparada para ter filho. Como que a mulher consegue perceber que o menino vai cair do berço se ela não fosse médium? Né? Que você acorda do nada e salva a criança. O primeiro ano de uma criança é dificílimo. Né? É um momento de o tempo todo é risco. O primeiro e todos os outros. E nunca mais. Nunca mais você tem sossego. E, fala. Osavos, eu queria saber da mediunidade. Você recebe? Então, Ou não? Como que é? eu incorporo com muita facilidade, não precisa estar em centro espírita, não precisa ir, por exemplo, na Umbanda, tocar nada. Se eu fizer uma oração aqui, eu incorporo. E a gente incorpora, e eu descobri que tem muitas pessoas que têm muita sensibilidade. O difícil é você conseguir equilibrar essa sensibilidade, porque o planeta Terra está aumentando muito a vibração dele. O Sol está mandando muita força solar. Está 18 vezes maior a tempestade solar do que era em 2004, quando teve aquele tsunami de Kipô, que tombou o eixo, que morreram milhares de pessoas. Você está vendo as chuvas todas. E a primeira profecia maia fala que a Terra irá passar por uma grande mudança e grandes transformações através da água. E que já ocorreram grandes mudanças a cada 5.125 anos. A anterior foi do fogo, a outra foi da água, a outra foi do fogo e há 25 mil anos atrás foi da água. E agora, o que nós estamos vendo? Nós não estamos vendo a água destruir, mudar, grandes transformações, mas a água também, por outro lado, Lucimara, também traz mudanças boas, porque a água é limpeza, né? A gente usa a água para limpeza. A mediunidade, ela vem para o bem da humanidade, porque a humanidade vai deixar de ser criança espiritualmente. Nós estamos sendo obrigados a nos tornar adultos. Nós estamos sendo empurrados para nos tornarmos honestos. Nós estamos sendo empurrados para sermos retos de moral. Acho que a gente está sendo obrigado a seguir Jesus Cristo. Você tem várias profecias, né? Tem. Eu vou querer saber qual daqui a pouquinho. Tá Nós bem. vamos para um break rapidinho e a gente já volta. Não sai daí, pelo amor de Deus, tá? Fica aí. Fell into murdering a fire. Oh, you can